Olá, meu nome é Johnny e hoje eu quero falar rapidamente sobre as consequências, né, que está acontecendo para o Brasil em relação à Lei Magnitsky, né? Hoje nós tivemos aí a mulher do Alexandre de Moraes, né, que foi sancionada também, e o Instituto Lex, que é o Instituto da família do Alexandre de Moraes, né? Mas a Lei Magnitsky, ela foi criada devido a um acontecimento que teve ali em 2008 com o Sergei Magnitsky. Ele descobriu que o governo russo tinha desviado 230 milhões de dólares, né? E fez uma denúncia para as autoridades. Dessa forma, o governo caçou esse rapaz, né? Ele tinha 37 anos na época, né? E prendeu ele e passou por muito tempo é, torturando ele, né? E após um tempo dessa tortura ele acabou morrendo, né? Na verdade ele foi assassinado porque bateram nele, deixaram ele em condições perversas de vida, né? E ele veio a falecer por diversas questões ali, doenças e tal, né? Pelo agravamento das condições de vida que ele teve dentro das celas das cadeias ali de Moscou, na região da Rússia, né? Então, hoje, depois de toda essa questão com o Sergei Magnitsky, né, na década de 2008, os Estados Unidos desenvolveu uma lei, né, para punir todas as pessoas, todos os chefes de Estado, geralmente é chefe de Estado e pessoas com poder dentro do Estado, né? Que eles usam a força do Estado contra os indivíduos. Então, os Estados Unidos usou esse acontecimento com Sergei Magnitsky para desenvolver uma lei que é uma lei global. Essa lei ele aplica, pode aplicar em qualquer estado, qualquer cidade, qualquer país, né, do mundo, para violadores de direitos humanos. Então, o que acontece? No Brasil, quando começou a sair essa questão de lei Magnitsky e sanção para os ministros, né? A mídia, eu fiquei assim por muito tempo, acompanho de perto isso já desde o começo, né? E a mídia ficava muito assim, ah não, mas os Estados Unidos não pode aplicar uma lei aqui dentro do Brasil, né? De uma forma, para mim, cara, parece algo inocente, muito inocente, porque como assim? Desde quando que os Estados Unidos pode aplicar uma lei aqui dentro do Brasil? Né? Isso não pode acontecer, eles não têm, né, onde que o Brasil, que os nossos políticos gritavam, soberania, né, que nós temos a soberania do nosso país. Mas é algo muito simples de entender, parece que a própria mídia nos faz de idiota, né? Porque, na verdade, os Estados Unidos realmente ele não pode vir aqui e aplicar nenhum tipo de sanção aqui dentro. Eles não precisam disso, né? Eles não vão fazer isso, né? Não tem sentido, a não ser que for uma questão de guerra. Mas o que eles fazem? Eles aplicam essa sanção sobre um determinado indivíduo, né? E esse indivíduo fica. O que acontece? Como o mundo inteiro é interligado com a globalização, tudo está interligado. Então, todos os bancos operam no Brasil, operam nos Estados Unidos. Todos os bancos têm que mexer com dólar. E o dólar de quem? É dos Estados Unidos. Então, logo quando determinada pessoa está com a sanção da lei Magnitsky, ele não pode usar o banco. Por quê? Porque o banco geralmente vai ter um banco grande, esse banco grande vai ter uma relação com os Estados Unidos, qualquer banco do mundo, né? Pelo SWIFT. O SWIFT é da Europa, mas como ele utiliza o dólar, ele faz negociações, todas as movimentações do SWIFT, ele precisa passar pelos Estados Unidos. Então, qualquer pessoa hoje que tem uma conta em qualquer banco grande no Brasil, tá ligada com os Estados Unidos, né? E a mídia sempre com essa conversa de tirar o foco ou de deixar fazer com que nós fôssemos tratados como os idiotas, né? Beleza. Então, isso para mim ficava claro, pô, isso aí é lógico, eles não vão vir fazer nada aqui dentro, mas eles vão sancionar uma pessoa, essa pessoa não vai poder usar o banco, não vai poder usar cartão de crédito, não vai poder usar. Pensa bem, como as maiores Big Tech são americanas, né? Então, o Google, tal, tudo está relacionado, pessoas que compram iPhone, tudo americano. Então, qualquer coisa que eles sancionem lá, o seu nome, pelos Estados Unidos, já era. Você está preso em qualquer lugar, você não vai conseguir ter nenhum acesso, né? Então, beleza. E então, assim, nosso Alexandre de Moraes
né, recebeu essa Magnitsky há uns dias atrás, aí, um mês atrás, né? Uns meses atrás, foi em julho, se não me engano. E agora, hoje, né, dia 22 de setembro, a mulher dele recebeu, né, a sanção, e o instituto, ele tem um instituto chamado Lex, que o que acontece? Quando as pessoas têm um capital maior, né, tem o homem tem a mulher, tem os filhos, o que acontece? Eles montam como se fosse uma empresa, uma holding, que faz com que todos os familiares ali, né, o pai, a mãe e os filhos, são sócios dessa empresa. Então, o que acontece? Quando alguém falta, alguém morre, a empresa não se mexe, não precisa transferir valor para ninguém, casa, carro, apartamento, para ninguém. Fica todo mundo dentro da empresa. Então, só aquele que saiu, a empresa continua rodando. Então, com isso, você consegue ter pagamento de menos impostos e menos burocracias, né? Então, o Alexandre de Moraes, desde a década de 2010, ele tem 2010, mais ou menos ali 2008, 2010, 2015, essa faixa aí, ele fundou esse instituto, essa holding, e foi colocando, né, seus produtos ali, suas casas, suas coisas, porque tudo que acontece, ele compra, por exemplo, uma casa, ele não compra no nome dele nem da mulher, ele compra na holding. Ah, ele comprou uma casa até agora em Brasília, há um mês atrás mais ou menos, ele pagou 12 milhões de reais. Ele comprou pela holding, ele não comprou nem no nome da mulher, nem no nome dele, né? Então o que aconteceu agora? Agora os Estados Unidos sancionou a mulher dele, né? E sancionou a holding em si. Então, em resumo, pegou a família inteira. Os filhos estão que não pode movimentar pela holding, a mulher e ele também não pode, né? Então, assim, o que acontece? O Alexandre de Moraes ele foi colocado dentro da Lei Magnitsky. E eu recomendo você que está assistindo esse vídeo que assista um documentário no Brasil Paralelo chamado A História de Sergei Magnitsky, o crime brutal que deu origem à lei, né? É no Brasil Paralelo, o canal Brasil Paralelo. Você entra lá, digita no YouTube Brasil Paralelo e você vai encontrar esse documentário que ele saiu de um livro. O livro chama-se O Alerta Vermelho, né? Quem escreveu esse livro foi o Bill Browder. Ele escrevendo esse livro, ele relatou, porque na verdade o Magnitsky, ele era advogado desse Bill Browder. Então ele escreveu, né, ele se transformou consequentemente no maior inimigo do Putin, e ele escreveu esse livro, e o relato que vai ter nesse vídeo do Brasil Paralelo está dentro desse livro. Então eu recomendo que assista, porque olha só, o que está acontecendo no Brasil é um momento muito importante, né? Nós já tivemos outras pessoas aí envolvidas com Magnitsky no Brasil, mas não tão recente, né? Questões de busca de visto pelo Brasil, não tão recente. Então, o que está acontecendo agora é novo para todos nós. E é importantíssimo nós termos consciência dessas punições que os nossos ministros, aí, os nossos políticos estão recebendo, para mostrar que está havendo abusos no Brasil. Está havendo abusos. Talvez a gente não leve em consideração, porque não é diretamente a mim, não é diretamente a você, né? Mas está acontecendo abusos na nossa política, na nossa justiça, tá? Então, fica aqui um vídeo curto, rápido, para que, só como algo para mexer mesmo, para que você tenha a capacidade de expandir seu conhecimento em relação ao que está acontecendo no Brasil, tá? Fica aí, recomendo que faça a busca, vá no YouTube, Brasil Paralelo, pesquise lá sobre a história brutal do Sergei Magnitsky, e você vai ter um entendimento melhor e saber o que vai acontecer com Alexandre de Moraes, com a família dele, depois que essa sanção, né, está sendo aplicada, e talvez tenha outros desdobramentos, beleza? Então fica aqui, obrigado, quem assistiu aí, gostou do vídeo, dá um like, não gostou, dá o dislike, tudo vale a pena, beleza? Valeu, fui!